Tema da postagem de hoje: a abdução de Antônio Nelson Tasca. Esse caso do senhor Antônio Nelson Tasca é tido como um dos casos mais importantes da ufologia brasileira. Ocorreu na noite de 14 de dezembro de 1983. Antônio Tasca era corretor de imóveis e tentava vender propriedades rurais, como terrenos e fazendas, localizadas na Bahia, para interessados em Chapecó, uma cidade do estado de Santa Catarina. Naquela noite, Antônio Tasca visitaria o senhor Pedro Sela, que morava às margens de uma rodovia asfaltada, a uns 10 quilômetros da cidade de Chapecó. Como ele não encontrou o senhor Pedro Sela, resolveu voltar para casa, dirigindo sua Brasília. Será que a Brasília dele era amarela? Pois bem, por volta das 8 da noite, quando ele se encontrava a mais ou menos uns 6 quilômetros de Chapecó, saiu do asfalto e entrou em uma estrada de terra. Dirigiu por aproximadamente 5 minutos, quando teve que fazer uma parada forçada. É que ele deparou-se com um objeto esverdeado de aproximadamente 10 metros de comprimento por 3 de altura, pousado logo à sua frente. Tasca parou o carro a uns 30 metros do objeto que, a princípio, julgou ser um ônibus, devido à disposição das janelas. Curioso, desligou os faróis e o motor do carro e aproximou-se do ônibus. O objeto tinha umas 10 janelas, com tamanho de 70 por 40 centímetros aproximadamente, e o que notou de incrível, o veículo flutuava pouco acima do chão. Quando Tasca se encontrava a uns 10 metros do objeto, sentiu uma intensa onda de calor a lhe envolver. Apreensivo, ele afastou-se cautelosamente, ainda de frente para o aparelho e de costas para sua Brasília. Quando tocou a maçaneta do carro, surgiu um feixe luminoso emitido pelo objeto em sua direção. Era como uma faixa de luz brilhante, de cor amarela, como um tapete lustroso, com aproximadamente 1 metro de largura. Esse tapete luminoso chegou até ele, passou por baixo de seus pés e começou a puxá-lo em direção ao objeto, sem lhe dar tempo de reagir ou mesmo desequilibrar-se. Com a aproximação repentina do objeto, acabou por perder os sentidos. Ao acordar, já dentro do objeto, Tasca percebeu que estava em um ambiente frio e totalmente escuro. Ele não conseguia mexer os seus braços nem suas pernas. Com a lembrança vívida do episódio ufológico, Antônio Tasca pensou que havia sofrido morte aparente, tendo voltado do período de letargia já dentro de um túmulo. Sua respiração foi ficando ofegante, ao mesmo tempo em que o ambiente tornava-se ainda mais frio, a ponto de seu corpo tornar-se insensível. Sentindo intensa falta de ar, não conseguiu gritar por socorro. Nesta cruel agonia, Tasca chorou em silêncio. Só então a temperatura começou a aumentar, o ar voltou a fluir no ambiente e a sensibilidade de seu corpo voltou ao normal. Ele então começou a ouvir passos abafados, presumivelmente de 3 ou 4 pessoas que se aproximavam. Ao chegarem até ele, posicionaram-se ao seu redor e iniciaram algum tipo de análise das partes de seu corpo. Pôde perceber que os presentes comunicavam-se em uma linguagem desconhecida, composta de grunhidos, ora mais longos, ora mais curtos, que variavam de timbre para mais alto ou para mais baixo. Após examiná-lo por alguns minutos, os tripulantes do objeto finalmente o ergueram do chão e o levaram para um outro compartimento, onde novamente o colocaram no chão e se ausentaram. Após isso, a luz se acendeu e então Tasca pôde perceber que estava completamente nu, em um ambiente que podia ter uns 3 metros de largura por outros 3 de comprimento e altura, com cantos arredondados. Não haviam portas ou janelas visíveis. Em um dos cantos, notou que estavam suas roupas e calçados. Tasca conseguiu levantar-se e passou a apalpar as paredes, que eram polidas e tinham cor de alumínio. De repente, abriu-se uma porta por onde entrou uma moça, de aproximadamente 1,20 m de altura. Tasca tinha 1,74 m. A estranha moça tinha cabelos claros, caindo até o ombro. Seu rosto tinha pele clara e fina, olhos azuis, os quais diferiam de um olho humano comum, pois eram mais afastados entre si e alcançavam ainda a parte lateral do rosto. Esta moça estendeu a mão para o abduzido, num gesto amistoso de aparente saudação. Neste contato inicial,
Tasca ouviu uma melodia que lhe trouxe uma profunda sensação de paz. Então, pensou em perguntar à tripulante quem era ela e de onde ela vinha. Antes de formular sua pergunta oralmente, a resposta surgiu em sua mente. Sou Kabbalah, mensageira do mundo de Agali. Venho em missão de paz e amor. Em seguida, Tasca perguntou da mesma maneira, mentalmente: onde estamos? Novamente a resposta surgiu em sua mente, antes que ele fizesse a pergunta oralmente. Estamos no oceano, a 180 metros abaixo do nível do mar. Tasca sentia, nesse momento, sede intensa e confusão mental. Ele pensou em pedir água e comentar sua confusão mental. Estou com muita sede e estou muito confuso. A senhora transmite paz e amor, mas também uma enorme confusão que eu não posso dominar. Acho que é a sua beleza que está me causando isso. Imediatamente a resposta veio à sua mente. Você vai beber agora mesmo e sua sede passará, bem como seu estado de confusão. Tasca percebeu que numa das paredes havia um objeto de mais ou menos 1 metro de comprimento por 15 centímetros de altura e 5 centímetros de espessura. Neste objeto haviam uns 10 botões avermelhados. Kabbalah apertou um destes botões e abriu-se uma gavetinha que continha 2 recipientes em forma de pequenas bisnagas. A moça pegou uma dessas bisnagas, a abriu e ofereceu a Tasca, que bebeu um líquido inodoro e incolor. Ele o descreveu como sendo algo mais leve que a água. Em seguida, Kabbalah ofereceu a segunda bisnaga a Tasca. Desta vez, o sabor era semelhante ao de amoras, algo levemente ácido. Após isso, Kabbalah finalizou: agora você não vai sentir mais sede nem confusão mental diante de mim. É hora de cumprirmos uma missão de muita importância para a qual fomos escolhidos. Fique calmo. Tasca perguntou: depois disso, serei devolvido ao meu mundo? Kabbalah respondeu: sim, mas tem hora certa para isso acontecer. Caso contrário, você será colocado num lugar muito distante de onde mora. Kabbalah explicou a Tasca que ele havia sido escolhido para transmitir uma mensagem aos seus co-cidadãos de todo o globo terrestre. Ele então perguntou a razão disto, pois não tinha nada de especial, não era rico, nem famoso, nem influente. Diante disso, Kabbalah lhe disse que era porque ele sempre acreditou na existência de extraterrestres e sempre manteve consigo um desejo real do tal encontro que agora estava acontecendo. Minha nota. Ora, eu também. Vamos em frente. Tasca começou a sentir uma profunda sensação de desejo pela tripulante. Kabbalah então aproximou-se dele quase ao mesmo tempo em que uma espécie de divã surgiu de uma das paredes da sala. Ela levantou seu vestido e colocou-se deitada no divã, olhando para Tasca. Em seguida, ambos tiveram uma breve relação sexual, tipo assim, bem normal. Ao final do processo, Kabbalah falou pela primeira vez sem o uso do meio telepático. Ela pronunciou a palavra amor. Pouco depois, já recompostos, Kabbalah posiciona-se à frente de Tasca e o informa que ele seria um porta-voz, transmitindo uma mensagem ao povo da Terra. Surpreso, Tasca alegou que sua memória era fraca e que ele não estaria apto para a missão. Senhora, ao sair daqui minha mente vai falhar e eu lembrarei apenas alguns trechos da mensagem. Diante disso, Kabbalah apertou um outro botão naquele instrumento preso à parede e abriu-se uma outra gavetinha um pouco maior, de onde ela tirou um diadema que colocou em seguida na cabeça de Tasca, dizendo: com isto na sua cabeça, você me ouvirá dizer-lhe 2 vezes a mensagem, e ela então nunca mais lhe sairá da memória. Kabbalah ajustou o diadema na cabeça de Antônio Tasca e começou a transmitir a mensagem. Minha nota. Olhem só, para ser mais objetivo, vou cortar as palavras bonitas e poéticas e vou direto à casca da ferida. Concordam? Beleza. A mensagem. Advertência da mensageira Kabbalah do mundo de Agali para todos os povos da Terra. Abre aspas. É preciso desativar imediatamente todas as armas nucleares existentes.
Uma guerra nuclear acabaria com toda a vida existente e colocaria a Terra fora de sua órbita celeste, o que causaria também vários distúrbios à vida de mundos vizinhos, alguns em dimensões que o homem terrestre ainda desconhece. É preciso que sejam abolidas as dominações políticas e econômicas de nações sobre nações. O imperialismo causa a escravidão dos povos. É preciso que sejam preservadas a essência da vida humana e as suas funções naturais de reprodução, coisas que, se forem objeto de experiências imponderáveis, terminarão em desastre genético irreversível. É preciso que, com rigoroso critério de justiça e moral, sejam instituídos órgãos que planejem e executem programas de controle populacional e de melhoramentos biológico do homem. É preciso que o homem conquiste outros mundos do universo e ali encontre lugares adequados para suas futuras imigrações e novas fontes de energia e subsistência, mas antes deve conquistar o seu próprio mundo, desvendando-lhe os enigmas que ainda existem na terra, no mar e no ar, conservando-lhe os elementos naturais de vital importância, defendendo-o da sutil pirataria do exterior e curando-lhe as imperfeições humanas do corpo, da mente e do espírito. É preciso que a humanidade se prepare para o período de extraordinários acontecimentos de que a Terra será palco dentro de pouco tempo. Estes grandes eventos serão prenunciados por estranhas manifestações telúricas e sinais celestes de magnífico esplendor. Mestres da suma sabedoria universal tornarão a vir à Terra e ajudarão a estabelecer nova sociedade política. Então, através de meios e energias ora sequer supostos, o homem conhecerá os côncavo-convexos dimensionais da Terra, viajará às profundezas do universo e não sentirá a canseira do tempo. Por fim, com a conquista definitiva de sua total capacidade criadora, o homem colocará em ação a máquina do poder absoluto, engenho que, entre muitos outros prodígios, dará à humanidade uma visão mais feliz e assombrosa de toda a sua história e também a condição de promover a ressurreição dos mortos. Fecha aspas. Após transmitida esta mensagem, Kabbalah retirou o diadema da cabeça do abduzido Antônio Tasca e guardou-o de novo na gavetinha do console. Ela encarou Tasca, repetindo a mesma saudação emitida no momento inicial da conversação, dizendo paz e amor. Em seguida, a tripulante foi recuando de costas, lentamente, em direção à porta de entrada que havia se aberto na parede. Após a passagem da moça, esta porta se fechou hermeticamente, deixando em Tasca uma sensação de solidão e de abandono. A iluminação na sala foi diminuindo até restar uma escuridão plena no local. Então, Tascas ouviu passos e sentiu novamente a presença de pequenas criaturas ao seu redor. Puxaram-o para outra sala e indicaram que se deitasse. Ele reconheceu este lugar como sendo o mesmo local gélido e assustador em que esteve no começo de sua experiência. A temperatura caiu gradativamente até o momento em que perdeu os sentidos. Ao acordar, Tasca viu-se deitado em um capinzal às margens da BR-282, a 3 quilômetros do trevo de acesso à sua cidade de Chapecó. Pela posição do sol, estimou ser aproximadamente 6 horas da manhã, embora seu relógio de pulso indicasse 10 horas e 15 minutos. Seus braços e pernas apresentavam-se entravados, embora ouvisse e enxergasse perfeitamente. Levou aproximadamente 2 horas para que conseguisse recuperar os movimentos. Assim que possível, Tasca pegou a estrada e andou a pé por aproximadamente 2 quilômetros, até chegar às dependências da empresa Eletrodiesel Batistella, onde foi atendido por 2 moças. Ali telefonou para sua casa e avisou sua família sobre si. Ele foi então informado da grande agitação e agonia que se abateu sobre sua família, do carro abandonado que fora encontrado na estrada de terra e da mobilização de um policial para investigar o seu desaparecimento. Rapidamente ele se dirigiu para sua casa, sendo recepcionado por seu filho, Maximiliano, que o restituiu ao seio familiar.
Maximiliano percebeu que seu pai estava aparentemente em estado de choque, não conseguindo explicar o que havia acontecido. Mais tarde, ele contou detalhes da experiência aos seus familiares, deixando-os incrédulos e preocupados com seu estado. Eles levaram o abduzido para exames no Hospital Santo Antônio, em Chapecó, onde foi atendido pelo Dr. Júlio Javadischi. Bem, pessoal, vamos fazer uma pausa por aqui até semana que vem, quando retornaremos com a conclusão deste caso. Antônio Tasca no hospital, as investigações sobre o caso, o ferimento em suas costas e a regressão hipnótica. Ficaram curiosos? Então, não percam, hein? Abração geral. Em té e fiquem na paz.